Quando uma folha se desconecta do galho de uma árvore, ela cai e logo resseca. Assim também um ventilador, quando ele é desconectado da energia elétrica, gira por algum tempo, mas logo ele para. Essas duas ilustrações podem nos ajudar a entender o que significa pecado. Em Romanos 3:23, Paulo nos fala que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E em Romanos 6:23 ele fala que o salário do pecado é a morte. Assim como uma folha desconectada da fonte da vida, que é o galho, assim como um ventilador desconectado da fonte da sua vida, que é a energia elétrica, a humanidade desconectada da fonte da vida e glória eterna, que é o próprio Deus, se encaminha para a morte. E essa pode ser uma forma da gente responder essa pergunta: pornografia é pecado? Precisamos entender que pornografia é sim um caminho de morte. Nós já vimos aqui nos vídeos anteriores da campanha Novembro Sem Pornografia que ela é causa de morte para os relacionamentos. 56% dos divórcios acontecem por causa da pornografia. Ela é causa de morte para indivíduos que são tomados pela culpa, pela vergonha e têm os seus comportamentos, suas opiniões, seus relacionamentos destruídos. E a pornografia também é causa de morte para quem está atrás das telas, na indústria pornográfica. 88% das cenas pornográficas têm violência física e em 94% dessas ocasiões a vítima é uma mulher. 4 em cada 5 atores e atrizes da indústria pornográfica têm uma doença sexualmente transmissível. Diante dessa realidade tão violenta, que traz tantos prejuízos, a grande maioria deles se rende ao uso de drogas. E se isso não fosse suficiente, 1 em cada 5 vídeos pornográficos tem uma vítima de tráfico sexual. A maioria dessas pessoas são crianças, menores de idade. O que você me diria diante disso? Será que pornografia é pecado? Quando a gente olha para essa realidade, a gente vê que sim, a pornografia é um caminho de morte. E isso nos mostra que, quando entendemos que a palavra de Deus nos mostra que pornografia é um pecado, é algo errado, não é porque Deus seja um cara caprichoso que está escolhendo o que é pecado e o que não é pecado. Mas a Bíblia nos diz que Ele é um Pai amoroso, que sabe o que é melhor para nós e quer nos guiar no caminho da vida. Diante dessa realidade de pornografia ser pecado, de ser um caminho de morte, a grande maioria das pessoas que luta contra a pornografia se encontra numa luta interior, assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos 7. Diz que o mal que eu não quero fazer é justamente esse que eu faço. E o bem que eu quero fazer, não consigo fazer. E o apóstolo chega a esse conflito tão grande. Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Para a morte, para o pecado. A resposta de Deus é o seu Filho, Jesus. Sim, em Romanos 3:23, Paulo nos fala que estamos todos afastados de Deus. Em Romanos 3:24, ele fala que, pela sua graça e sem exigir nada, Deus nos aceita por meio de Cristo Jesus, que nos salva. E se no início de Romanos 6:23 nós lemos que o salário do pecado é a morte, Paulo continua dizendo que o presente gratuito de Deus é a vida que nós temos em união com Cristo Jesus. E se em Romanos 7, Paulo está desiludido, dizendo: quem me livrará deste corpo que me livra para a morte? Ele mesmo conclui dando glórias a Deus, dizendo que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de Jesus Cristo. Se para uma folha seca ou para um ventilador desconectado da energia elétrica não existe esperança, para você e para mim, há toda a esperança em Jesus, pois Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado e Ele nos reconectou ao Deus eterno e está nos reconectando a cada dia a nós mesmos e ao nosso próximo. E Ele terminará o que começou. A cada momento em que você se deparar com a realidade do pecado, seja com a pornografia ou com outros pecados, lembre-se sempre que se o poder do pecado é grande, o poder do nosso Senhor Jesus é infinitamente maior. Ele pagou o preço na cruz e nos livrará eternamente de todo pecado.